convosco, amém? Glória a Deus. Endossando as palavras do nosso pastor Gilmar. Estou muito feliz. Ontem o culto foi tremendo. Quero parabenizar também a todos que estavam ali cooperando com a realização daquele culto. E Deus já falou de forma tremenda, usou nosso pastor Anderson de forma tremenda naquela noite. E estou muito feliz. Quero expressar a minha alegria e dizer aos amados irmãos que quando nós nos reunimos juntos, somos mais fortes. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. E nesta noite também estou alegre por retornar aqui à nossa matriz, estar com a responsabilidade de estar ministrando a palavra do Senhor para os vossos corações. Deus já tem ministrado de forma tremenda ao meu coração, e eu tenho certeza que Deus falará também ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar aos amados irmãos nessa noite a abrir comigo as vossas Bíblias no primeiro livro do Pentateuco, Gênesis no capítulo 26. Gênesis no capítulo 26, o versículo 1 ao verso de número 6, e logo após nós estaremos lendo o versículo 12 e o versículo de número 13 desta palavra que Deus tem separado aos nossos corações nesta noite. Amém? Glórias a Deus. É um culto temático às quintas-feiras aqui, quarta-feira lá no PU. Estamos falando sobre um tempo de vitória, não é isso? Tempo de vitória. E quem que gosta de receber vitória? Levante a sua mão. Você gosta de receber vitória? Todos nós gostamos de receber vitórias, ainda mais quando vem da parte do nosso Deus. É uma vitória gostosa, uma vitória que nós temos prazer de compartilhar com as outras pessoas. Amém? Mas eu quero já iniciar esta mensagem dizendo que toda vitória antecede um processo de luta. Não pense você que as coisas caem do céu, né? Quero introduzir essa mensagem dizendo: seria maravilhoso, imagine você, seria maravilhoso você chegar aqui na igreja hoje, dobrar os seus joelhos e dizer para o Papai do céu: Senhor, eu preciso de um carro novo, eu já não suporto mais andar naquele carro. E de repente você sai para fora ao término do culto e está esperando um carro novo, tudo pronto para você. Seria maravilhoso, sim ou não, igreja? Sim ou não? Amém? Seria maravilhoso. Imagine você chegar na casa de Deus e dizendo: Pai, eu já estou passando dos 30 e eu estou precisando da minha vitória. E quando você sai lá fora, a vitória já está te esperando de braços abertos. Seria maravilhoso. Mas a verdade é que toda vitória antecede um processo de luta. Amém? Por isso temos como título da mensagem nessa noite: crise, vivenciando a crise, um tempo de vitória. Amém? Nem sempre a crise é um momento de derrota, mas é um momento de vitória também na nossa vida. Gênesis capítulo 26, versículo 1 ao 6, diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi a Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei toda esta terra e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tomarei seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio da sua descendência
todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Versículo 6 diz: assim Isaque ficou em Gerar. Versículo 12 e 13 diz assim: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoava. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Aleluia! Feche seus olhos, eu quero fazer uma breve oração nesta hora, em nome de Jesus. Pai, eis aqui a tua santa palavra, Senhor. Sabemos, ó Pai, que podemos viver, ó Deus, um momento de crise, um momento, Senhor, de dificuldades, de batalhas, mas a verdade é que o Senhor se manifesta em meio às crises que enfrentamos na nossa vida. Pai, nesta noite que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, da mesma maneira que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, ó Pai, todos os dias, em todos os cultos, todas as vezes que nós nos reunimos em Tua presença. Assim, nessa noite, Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor venha falar conosco, falar com a Tua igreja nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite? Glórias a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vivemos hoje a crise em muitos setores da vida. Crise na área da saúde, na área da segurança, na área da educação. Enfrentamos crises todos os dias na nossa vida. Muitas vezes já acordamos pela manhã, enfrentamos algum tipo de crise na nossa vida. Mas a verdade é que Deus muitas vezes usa a crise que nós enfrentamos como um momento de nós acordarmos para um novo tempo na nossa vida. Porque Deus tem muito mais para você. Diga isso para o teu irmão: Deus tem muito mais para você. Aleluia. Deus tem muito mais para a tua vida. Existem muitas pessoas que contentam-se com o que tem. Nada contra. Mas você sempre tem que buscar algo mais. Amém? Você tem que buscar mais conhecimento. Você tem que buscar alcançar os teus objetivos de maneira persistente. Mas a verdade é que nem sempre as coisas são tão fáceis assim. Eu vi uma mensagem do nosso pastor Gilmar. Ele falou: é muito fácil começar. Do meio para frente que complica. Você pode começar um projeto na sua vida, mas quando você chega à metade, bate aquele desânimo. Você começa uma faculdade e no meio do período você diz: meu Deus, está muito difícil para mim. Não tem condições. Mas é nesse momento que você tem que persistir. É no momento da crise, é no momento que tudo começa a dar errado. É no momento que você pensa assim: onde está Deus que não faz nada ao meu favor? Você que pensa que Deus não faz nada. Quando um agricultor ele lança uma semente na terra, e no dia seguinte o agricultor retorna para aquele mesmo lugar onde ele jogou aquela semente, onde ele plantou aquela semente, mudou alguma coisa o cenário, igreja? Mudou? Nasceu alguma coisa? Não. Aparentemente não aconteceu nada, né? Diga isso para o teu irmão: é apenas aparentemente. Aparentemente não aconteceu nada. Mas a verdade é que a semente lá no solo, ela estourou e ela começou já a sair as suas raízes, para que ela comece a se preparar para crescer e frutificar. O tempo que nós dedicamos na casa do Senhor não é em vão.
Deus está frutificando na sua vida hoje, aqui e agora. Você crê nisso? Diga amém nessa noite. Aleluia. E o contexto dessa história fala sobre a história de um homem por nome de Isaac. Nós conhecemos essa história e fala sobre um homem que é fruto de um milagre, do cumprimento de uma promessa que Deus havia feito a Abraão e a Saraí, ainda quando ela era estéril e ele já era avançado de idade. E agora Isaac está vivendo um momento, um período até que o seu pai já havia vivenciado no passado, onde havia fome em Israel. Eu vou dizer algo para você. Você quer ver um crente angustiado? Você quer ver um crente mal-humorado? É um crente com fome. É verdade. Você já se depara com ele, você já sente que tem alguma coisa fora do lugar. Era o costume judeu e até hoje, quando recebe-se uma visita, já coloca logo um banquete, não é? Vai, meu irmão, mata a tua fome aí para você ficar de bem. É verdade. E naquele momento em que Isaac estava vivendo, houve fome em Israel. Não havia comida, não havia alimento. Isto gerou um certo desespero na vida de Isaac, e não existe nada mais desesperador na vida de qualquer ser humano, quando você levanta pela manhã e seu filho fala: pai, eu quero tomar café, e você fala: meu filho, vamos orar para o Senhor enviar o café. É complicado isso. E Isaac agora, diante das circunstâncias que ele estava vivendo, ele pensa em tomar uma atitude, descer ao Egito, porque lá havia comida. A crise é uma encruzilhada, onde uns colocam os pés na estrada da vitória, outros descem a ladeira do fracasso. As pessoas que aproveitam uma crise para crescer, e outras entregam-se completamente à crise. Diz: olha, não dá para mim, eu vou desistir, eu vou jogar a toalha. A crise revela os verdadeiros heróis. Existem duas classes de pessoas. Uma classe é as pessoas que ficam esmagadas debaixo das botas do gigante. Existe a segunda classe de pessoas, que é aquelas pessoas que olham pelos ombros do gigante e dizem assim: a minha vitória é muito maior do que esse gigante. Davi, quando chega diante do campo de batalha e se depara com aquele grande gigante, todo o exército de Saul estava esmagado debaixo das botas do gigante, debaixo da ameaça, debaixo do medo. Mas Davi olhou por cima dos ombros do gigante e diz: isso aí não vai ser nada, isso será café pequeno para o meu Deus. Então vou dizer uma coisa para você, meu irmão: não existe problemas maior do que o nosso Deus. Você pode receber essa palavra. Vamos aplaudir ao Senhor por esta palavra nessa noite. Não existe problemas maiores do que o nosso Deus. Aleluia. A crise gera medo, gera insegurança, instabilidade. Vou dizer a você: não existe pessoas que no momento da crise não sentem medo. O momento da crise é o momento que verdadeiramente Deus prova aqueles que servem e aqueles que não servem. No momento que tudo está indo bem na nossa vida, é muito fácil você glorificar a Deus. Tem gente que entra na igreja já glorificando a Deus. Senhor, obrigado pela promoção no meu emprego, obrigado, Senhor, pelo carro novo. Senhor, obrigado, Senhor, Senhor, me deu vitória. Mas, meu amado,
quando você glorifica a Deus, mesmo tudo dando errado na sua vida. Eu creio que lá do céu Deus olha para nós e diz assim: verdadeiramente este é um verdadeiro adorador. O Senhor Jesus falou para aquela mulher samaritana: o meu Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em verdade, em espírito e em verdade. E o verdadeiro adorador é aquele que, mesmo tudo dando errado, ele glorifica a Deus. Ainda que a videira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja vacas no curral, ainda que as malhadas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é o motivo do nosso louvor. O Senhor é o motivo da nossa adoração. Todas as coisas nessa terra perecerão, mas o que o Senhor tem preparado para nós é eterno, é para sempre. O Senhor lhe diz assim: olha, que nós devemos juntar tesouros onde? No céu. É no céu. É no céu. Nós temos que juntar tesouros. Mas todas as pessoas sentem medo no momento da crise, a insegurança. E agora, o que eu devo fazer diante dessa situação? Como é que eu irei pagar as minhas contas? Como é que eu vou viver desta maneira? Você precisa confiar no seu Deus. Diga isso para o teu irmão: precisamos confiar no nosso Deus. Se você perguntar a qualquer pessoa que está passando ali na rua agora e falar assim: você confia em Deus? Ele vai dizer: confio. Quem é que vai dizer que não confia? É como uma ilustração que eu conheço. O camarada amarra uma corda, um arranha-céu, um prédio muito alto, de um lado para o outro. Ele começa a passar, se equilibrando. E as pessoas começam a aglomerar-se na rua. E lá de cima gritava e dizia assim: olha, vocês acreditam que eu sou capaz de passar para o outro lado por esta corda? E todos começaram a gritar: nós acreditamos, você é o maior. E ele passava de um lado para o outro. Depois ele retornou e falou: vocês acreditam que agora eu consigo passar por cima desta corda de olhos vendados? E todos começaram a dizer: nós acreditamos, confiamos que você pode. Ele vendou os olhos e passou. Depois ele voltou com um carrinho de mão e disse assim: olha, vocês acreditam que eu consigo passar nesta corda bamba com esse carrinho de mão? E todos começaram a gritar eufóricos: nós acreditamos sim. Ele passou com o carrinho de mão. Ele novamente retorna e fala: vocês acreditam que eu consigo passar com esse carrinho de mão nessa corda bamba com uma pessoa aqui dentro? Nós acreditamos, mas eu preciso de um voluntário. Foi todo mundo embora. Dizer que confia em Deus é fácil. Agora, confiar em Deus na sua totalidade é outra história. Muitas vezes Deus permite que nós passemos por momentos de crise para sabermos se verdadeiramente nós confiamos no Senhor. Nessa noite eu quero separar 5 princípios para transformar a crise em vitória. A primeira é que na crise siga a orientação de Deus em vez de fugir. Isaac, diante daquela situação, ele diz: olha, eu vou descer o Egito, lá tem comida, lá tem todo o sustento, tem tudo o que eu preciso, meus problemas irão terminar, eu irei suprir a minha necessidade. Aí, meu irmão, Deus diz para ele: não desça ao Egito. E muitas vezes isso se depara conosco.
Muitas vezes nós queremos resolver as coisas do nosso modo, do nosso jeito. Aí Deus diz lá do céu, não. Nem que sempre Deus diz sim para nós. Por isso a palavra do Senhor nos diz que os seus pensamentos, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Os seus caminhos não são os nossos caminhos. O Senhor pensa muito mais alto do que nós pensamos. E às vezes o Senhor nos diz não em muitas situações que enfrentamos na nossa vida, porque o Senhor sabe que nós temos a capacidade de enfrentarmos a tribulação, a tempestade e chegarmos a salvo no outro lado do mar. Você crê nisso? Diga glória a Deus essa noite. Siga a orientação de Deus. O Senhor fala a ele, olha, não desça ao Egito, habita na terra que eu lhe disser. Siga a orientação. É simples. Siga a orientação de Deus. Deus está dizendo a você, não saia desta posição, não tome nenhuma atitude precipitada, mas espere o que eu tenho preparado para a tua vida. Habita na terra que eu te disser. Eu ouvi uma frase uma vez, que eu guardei o meu coração, e o pregador dizia assim, não troque de esposa. Trocar de esposa é trocar de problema. Mas isso serve também para os maridos, né? E às vezes você está tão saturado que você diz assim, não tem mais condições. Deus fala para você, fica aí nessa terra. Permanece aí. Foi aí que eu plantei você. Então é você aí que eu vou te honrar. Fica tranquilo. Devemos seguir a orientação de Deus. E muitas vezes queremos seguir a orientação do nosso coração. A Bíblia nos fala que o coração do homem é enganoso. Nem sempre o que o nosso coração quer é o que Deus quer para a nossa vida. Mas quando nós temos no nosso coração o mesmo sentimento que Paulo declara, diz assim, não vivo eu, mas Cristo é que vive em mim. Está dizendo em outras palavras, minhas vontades, meu desejo, sabe, os meus propósitos, meus planos não são nada diante do que Deus tem preparado para a minha vida, então é Ele que eu devo seguir. E muitas vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus, ouvimos a voz do nosso coração, ouvimos a voz do aquele amigo, aquele colega de trabalho que muitas vezes nos orienta de forma errada, mas nós devemos seguir a orientação de Deus. Na crise somos desafiados a lutar pela nossa própria sobrevivência. Na crise nós não podemos buscar atalhos. Ele queria buscar um atalho, é muito fácil. Existem pessoas que gostam de resolver as coisas da maneira mais fácil possível. Mas quando você está enfrentando a crise com Deus, quero dizer para você, é melhor enfrentar a crise com Deus do que estar no Egito sem o Senhor. O Egito simboliza o mundo. O Egito simboliza as coisas fáceis desta vida. E hoje, para muitas pessoas que não possuem o temor de Deus, é muito fácil resolver os problemas. Daquele vizinho chato que às vezes fica pegando no teu pé. Daquela pessoa que quer ver o teu mal na empresa que você trabalha. Mas quando você serve ao Senhor, meu amado, você muitas vezes tem que passar pelo processo e esperar Deus agir a teu favor. Isaac seguiu a orientação de Deus, e Deus ele chega a Isaac e diz, agora habita em Gerar. Gerar, uma terra que era dominada pelos filisteus, um dos maiores inimigos de Israel. E agora Isaac está ali, naquela terra, e também aquela terra estava sendo assolada pela fome. Mas, meu amado, quando você está na crise com Deus, diga isso para o teu irmão, quando você está enfrentando a crise com o Senhor, até o que é para dar errado, dá certo. Até o que é para dar errado, dá certo. Você
Fala assim, meu Deus, não tem a menor chance disso dar certo. Daqui a pouco você recebe o telefonema. Olha, dentre tantos candidatos, você foi selecionado. É assim que Deus faz. Em segundo lugar, na crise, invista em seu relacionamento familiar. Eu não poderia deixar de falar sobre a crise familiar. Sobre a crise conjugal. Na crise, invista em seu relacionamento familiar, em vez de mentir. Versículo 7 ao verso 11 de Gênesis 26. Diz que quando os homens, no lugar que lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Isaac mentiu para esconder a verdadeira identidade daquele relacionamento. Isaac pensou mais em si do que na sua esposa. Ei, tem uma palavra que Paulo declara aos Efésios: vós, maridos, amai as vossas esposas. E diz assim, e por ela, né? E se entregue por ela, assim como Cristo se entregou pela sua igreja. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Você precisa amar a sua mulher. Você precisa amar o seu esposo. Você precisa dedicar tempo para o seu casamento. Às vezes nós somos tão cercados de problemas que nós não temos um tempo para dedicar à nossa família, para sentar para conversar com os nossos filhos, para sentar para conversar com a nossa esposa, para sentar para sair, para planejar algo juntos. Às vezes, meu amado, existem muitos casamentos onde o marido sai pela manhã e a esposa sai logo após, e é muito difícil de conversar, de haver um diálogo entre eles. Daí começa a crise. No casamento, na família. Uma história do guarda-chuva, não sei se vocês conhecem. Quando você conhece uma pessoa, você se lembra quando você conheceu sua namorada, sua esposa hoje, seu esposo hoje, ou você que está namorando, o primeiro período é maravilhoso, aí você sai para comer uma pizza, e só você que está com guarda-chuva. Né? Aí começa a chover. Aí você abre o guarda-chuva e você diz para a varoa assim, né? Para Ibá: pode ficar com o guarda-chuva? Não, você está se molhando. Não tem problema não. Posso me molhar, né? Você que não pode se molhar, princesa, né? Assim? É ou não é, homens? É. É, sim. Aí, quando passa o período do noivado, começa a chover novamente. Aí abre esse guarda-chuva, aí ele já fala, olha só, nós dois. Mas está molhando meu ombro, não tem problema, está molhando o meu também. Depois que casa, começou a chover. Quem mandou você não trazer seu guarda-chuva? É assim mesmo. Você ri, mas é uma verdade, rapaz. Mas eu vou dizer para você, meu irmão, nós nos incluímos juntos. Nós precisamos dedicar mais tempo para a nossa família. Sabe, o mesmo carinho que você possuía no início, continue hoje. O diabo inventou uma história da crise dos 7 anos de relacionamento. Isso é mentira do diabo. E tem muitas pessoas que caem nessa balela do inimigo e dizem assim, já tem 7 anos, sabe o que é? O casamento está desgastado. Invista tempo nele. Isaac mentiu, e quando ele mentiu, ele gerou um desconforto, porque ele pensou mais em si, no que os homens poderiam fazer com a sua vida, do que na sua esposa.
E o casamento, meu irmão, é necessário que um preocupe-se com o outro, por igual, sem egoísmo. E ele mostrou ali naquele momento a sua fraqueza diante da crise. Ele mente. E agora Abimeleque, ao ver ele brincando ou acariciando a sua esposa, percebe que isso não passava de uma mentira e que poderia acarretar em algo muito mais sério. E às vezes nós estamos deixando o nosso tempo de lado, o tempo que nós precisamos dedicar à nossa família. A Bíblia nos fala que aquele que é negligente com a sua família é pior do que incrédulo, e o amor de Deus não está nele. Então, na crise, invista no seu relacionamento. Terceiro lugar, na crise, vença os prognósticos pessimistas e faça investimentos em vez de ficar lamentando. As pessoas que só vivem lamentando. Ai, meu salário esse mês não deu para nada, né? Tem pessoas que já entram na igreja triste assim, você fala assim, o irmão já de longe, você já fala, ih, esse irmão aí, meu Jesus, lá vem ele. Quanta vitória, hein, irmão? Pastor, mas eu estou no culto da vitória, mas eu estou passando por um momento de crise muito grande. Meu irmão, é nesse momento de crise que você precisa enxergar a vitória. Aleluia! Você não pode se entregar à crise que você está vivendo hoje, seja ela financeira, familiar, sentimental, conjugal, a crise na saúde, não interessa. O que você precisa ter em mente é o que a palavra de Deus nos relata, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós temos que olhar. Se nós olharmos para os nossos problemas, nós certamente cairemos. Se nós olhamos para a justiça e injustiça que é praticada ao nosso lado, nós iremos perecer. Asaf falou assim, olhei para a prosperidade dos ímpios e quase que meus pés vacilaram. Você precisa olhar para o Senhor. Na crise vista, meu amado, tenha prognósticos pessimistas. Tem pessoas que nem tentaram nada até agora, mas antes de tentar já diz, não vai dar certo. Eu vou abrir uma segunda empresa. Isso não vai dar certo. O primeiro que tem que acreditar é você. O primeiro que precisa acreditar e receber de Deus hoje, nessa noite, no culto da vitória, é você. Ah, mas está difícil, a faculdade está difícil. Mas você tem vontade de chegar ao teu objetivo, então você não pode ser um crente pessimista. Você precisa investir, ao invés de ficar lamentando. No versículo 12 ao verso 14, diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100, porque o Senhor o abençoava. Ele investiu numa terra infrutífera. Ele investiu numa terra que não produzia. Mas por que ele investiu? Porque ele confiava no Senhor. O salmista diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O inimigo muitas vezes fala, fecha essa empresa que não está dando certo, é melhor você fechar. Aí Deus traz você para cá e diz assim, não fecha, porque eu vou prosperar nessa terra. Aí o Senhor traz você a esse lugar e diz, invista, tenha certeza que eu sou convosco, tenha certeza que eu vou abrir as comportas do céu sobre a sua vida. Você não é fiel ao Senhor, você não crê nesse Deus poderoso, então tenha fé que o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. O Senhor tem preparado algo de melhor para a nossa vida. Mas vença os prognósticos pessimistas, faça investimento, não tenha medo, porque quem está na frente é o Senhor dos exércitos. Quem pode dizer glória a Deus essa noite? Na crise, em quarto lugar, na crise proteja o seu coração da amargura, em vez de brigar pelos seus direitos. Quando enfrentamos a crise, tem uma parte do nosso corpo que nós temos que proteger, sabe o que é? O nosso coração.
Salomão chega a declarar em Provérbios: de todas as coisas que se deve guardar, guarda as saídas do teu coração. Na crise nós precisamos proteger o nosso coração. O nosso coração precisa habitar apenas o Espírito Santo de Deus. Somos templos e moradas do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que quando passam pela crise, o seu coração fica amargurado, entristecido, desacreditado, desanimado. Não acreditam mais na vitória, não acreditam mais no que Deus pode fazer. Meu irmão, guarda a saída do teu coração hoje, guarda o teu coração, guarda a tua alma. Faça como Jó lhe declara: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará a meu favor. Mesmo quando todos o julgavam, mesmo quando a sua própria mulher disse para ele: amaldiçoa-se teu Deus e morra. Como uma louca falasse: tu mulher, tudo Deus me deu, tudo Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu ainda estou vivo, ainda existe um coração que pulsa no meu coração, no meu peito. E eu sei que o Senhor está comigo e dias melhores virão. Eu ainda irei viver o tempo favorável na minha vida. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Nós ainda iremos viver o tempo favorável de Deus na nossa vida. Esteja no controle dos seus sentimentos. Não perca a sua paz de espírito diante da crise. Porque diante da crise é que você prova realmente quem a pessoa é. Às vezes a pessoa está passando por um momento tão difícil, mas você não deixa de observar em seu rosto um sorriso. Você recebe a alegria do Senhor por intermédio daquela vida. Uma vez me disseram, muito tempo atrás, um trabalho que eu trabalhava à noite, um dos amigos meus de trabalho chegou para mim e falou: olha, eu não consigo entender, diante de tudo que você tem enfrentado, eu não vejo você murmurando, eu não vejo você chorando, eu não vejo você reclamando, eu só vejo você sorrindo, eu só vejo você dizendo palavras boas. E eu comecei a dizer para ele: sabe por quê? Porque o Espírito de Deus habita em mim. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós precisamos proteger o nosso coração e não deixar perder a paz do nosso espírito. Vou dizer algo para você: você quer ter paz de espírito? Número 1, não durma brigado com a sua esposa ou com seu esposo. Faça a reconciliação antes. 2, não durma pensando nas dívidas que você tem que saldar no dia seguinte. Você vai acordar mal-humorado. 3, não durma pensando nas ameaças que você sofre no seu dia a dia. Está tendo um corte de funcionário. Eu acho que a tua cabeça vai rolar. Não durma pensando nisso. Guarde o teu coração. Diga-se para o teu irmão: guarde o teu coração. Aleluia. Em último lugar, meu amado irmão, porque as horas já foram embora. Na crise, busque velhas e novas possibilidades. Velhas e novas oportunidades. Isaac plantou e naquele mesmo ano ele colheu 100 por 1. Você pensa que tem gente que gosta de ver a tua prosperidade? Não, tem pessoas que se levantam. Agora você é pastor da CCNV, né? Está com carro 0 quilômetro. Eita Jesus! Deixa os filisteus ficar doidos, né? Deixa o inimigo falar à vontade, não estou nem aí para eles. Ele prosperou e naquele mesmo ano ele colheu 100 por 1. O que Abimeleque fez? Vamos acabar com a festa dele. Manda esse camarada embora. Sabe de uma coisa? Você está prosperando demais aqui, vai embora, vai para o deserto, vai morrer lá. Irmão, quando Deus é com você,
Você pode estar passando o deserto que for, Deus não te deixará perecer. Você recebe essa palavra? Diga glória. Deus não irá deixar você perecer. Ele é a tua fonte em meio ao deserto. Aleluia. Aí ele lembra. Tem uns poços do meu pai. Vamos cavar. Poços tinha água. Os filisteus jogaram entulho. Ele só conseguiu tomar posse da água se tirar o entulho. Você só consegue tirar a água do poço se você tirar o entulho. O entulho que o filisteu joga, entulho do rancor, do ódio, da mágoa, da falta do perdão. São tantos entulhos, se eu for entrar nessa dimensão, a gente não sai daqui hoje, é verdade. É necessário trabalho árduo, meu irmão, para tirar os entulhos, porque, meu amado, tirar entulho. Quem já fez alguma obra na sua casa aqui? E teve que meter a mão no entulho? Oh, meu Deus, que tribulação, meu pai. Trabalho árduo, às vezes você tem que ferir as mãos, mas você tem que tirar. E detalhe, ele não apenas investiu nas velhas possibilidades, como também cavou novos poços. Sabe o que eu quero dizer para você? Você precisa investir nas velhas possibilidades de você alcançar a vitória e precisa cavar novos poços para que o Senhor possa trazer água viva sobre a tua vida e tempo de vitória venha sobre a nossa vida. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Isaac reabriu os poços antigos do seu pai. Isaac abriu novos poços, mostrando que não se contentava com as experiências do passado. Ele queria mais, muito mais. Nessa noite, já pedi autorização ao nosso pastor. Eu queria convidar você, desde o início, Deus tem ministrado ao meu coração, você que está enfrentando algum tipo de crise, seja ela financeira, seja ela crise na família, seja ela crise na área da saúde. O Ministério de Louvor estará adorando ao Senhor. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. E nós estaremos levantando um clamor hoje, em nome de Jesus.